Bom dia, no ano de Geografia. Esse nosso último capítulo ele é pequeno, então por isso eu vou falar só mais sobre Israel e a Palestina, que é o mais importante desse capítulo. Aí no próximo vídeo a gente termina a matéria, tá bom? Então aí, Oriente Médio. Qual é o principal conflito do Oriente Médio? Israel e Palestina. A região do Oriente Médio, ela tem um problema específico. Como ela, na divisão da Pangeia, ela fica bem no centro, né? Com a divisão da Pangeia, com a divisão geográfica, ela fica bem no centro aqui dos continentes, né? Ela fica entre a Europa, a Ásia e a África. E o que acontece? Essa região teve muito vulcanismo e muitas placas tectônicas se chocaram nessa ruptura, nessa separação. Você tem esse vão aqui do Mar Mediterrâneo, o vão do Mar Vermelho, o Golfo Pérsico. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Esse vulcanismo provocou uma região muito rica em petróleo, muito rica em combustível fóssil. E por isso o Oriente Médio ele é tão cobiçado pelas potências internacionais, pela Rússia, pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela China. Então sempre, passa 5, 10 anos, sempre tem uma guerra, sempre tem um conflito no Oriente Médio. Desde antigamente, desde que descobriram, né, a prospecção do petróleo até hoje, tá bom? Então, o Estado Islâmico, ele é a maior facção que existe hoje em dia no Oriente Médio, atua no Iraque e na Síria. Então é uma organização terrorista, é a da atualidade, já tivemos outras, né? Quando eu estudava era a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, depois teve o Hamas, né? Depois teve o Saddam Hussein. Então atualmente virão outras, porque essas organizações criminosas e terroristas elas são financiadas pelos próprios países para você ter o tráfico internacional de principalmente petróleo, né? Então você tem a Arábia Saudita, Israel, Palestina, Irã, Iraque, todos eles participam da OPEP, que é a Organização Internacional do Petróleo. Então elas controlam grande parte do petróleo internacional. Isso incomoda muito os Estados Unidos. A única coisa que os Estados Unidos não consegue controlar é o petróleo dessa região. Como o petróleo americano e canadense não tem tanta escala quanto o petróleo do Oriente Médio, então fica essa disputa geopolítica. Então atualmente o principal grupo terrorista é o Estado Islâmico, atua no Iraque e na Síria, tá? Ele tenta derrubar os governos e ela é apenas uma ramificação do problema todo. Então o que acontece? Principalmente na Síria. A Síria, ela é como, imagina uma pizza dividida. Então a Síria, cada parte da Síria é dominada por uma facção. Então você tem o Hamas, você tem o Estado Islâmico, você tem o Hezbollah, você tem o governo americano, o governo russo e o governo sírio que fica ali no meio da bagunça. Então o que acontece? A Síria é uma confusão geopolítica, por isso que é a maior conflito de guerra civil do planeta é na Síria, tá? Antes de começar o coronavírus só se falava na guerra da Síria, vamos ajudar a Síria, o problema dos refugiados, tá bom? Então vamos especificar aqui, Palestina e Israel. A Palestina ela já existia, foi o primeiro a chegar na região, no país atual, né? Que é o país que tem a guerra civil. Com o Holocausto do Hitler, com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, onde os judeus foram assassinados nos campos de concentração, o que vai acontecer? A ONU vai criar o Estado de Israel. Então a ONU cria um país para os judeus na região da Palestina, dentro do Estado da Palestina, que é Israel. Só que Israel cada vez mais foi crescendo, e aquele que era vítima passou a querer dominar o Estado de Israel. Então hoje em dia nós temos a disputa entre Palestina e Israel pela mesma área, pelo mesmo território, tá bom? Os Estados Unidos fornece as armas para Israel, porque é um aliado importante no Oriente Médio, tá? E essa região tem uma grande diversidade, tanto econômica quanto religiosa. Você tem ainda, além das brigas por território, você tem a briga religiosa, islamismo, cristianismo, né? O islamismo tem duas divisões, uma versão mais radical e a outra mais amena. Então é uma região a mais conflituosa
do planeta e a região do Oriente Médio, tá bom? Então essa foi a metade do último capítulo. Até mais. Tchau!